Boa tarde, desculpe o atraso. Eu costumo sempre ser bem pontual nas nossas lives, mas enfim, há dias e dias. Então, enquanto o pessoal vai entrando aqui na live, eu vou passando nossos recadinhos habituais. O pessoal já está entrando. Boa tarde. Então, só relembrando, essa live vai ficar gravada no Rios da Pragmática Psicoterapia e Cursos. E semana que vem ela também vai ser feito o upload dela para o nosso canal do YouTube, tá? Então vocês podem acessar em ambos. Quem não tiver inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, batemos aí os 1000 inscritos. Lembra de curtir os vídeos que você de fato tiver curtido, comentar, compartilhar. E a mesma coisa, quem não segue a gente ainda na Pragmática Psicoterapia e Cursos, fica aí o convite para vocês passarem a nos seguir. Nosso Instagram para ter acesso a conteúdo sobre psicologia, sobre análise do comportamento, sobre psicologia clínica, sobre psicoterapia comportamental pragmática, tá? Enfim. Então, vamos começando a falar sobre esses temas. Imagino que algumas de vocês tenham ficado confusos com essa terminologia da live que eu coloquei hoje. São temas incomuns para a análise do comportamento. A análise do comportamento não trabalha com esses conceitos. Dentre eles, o que Skinner fala mais a respeito é o conceito de liberdade. Então, ele tem até um livro sobre isso, né, para além da liberdade e dignidade, ou de uma das traduções, o mito da liberdade. Então, um tema que ele é discutido por Skinner, é um tema importante, enquanto que os outros dois são temas, não é que não sejam importantes, mas a gente não trabalha tanto com essa terminologia. Eu fiz uma live parecida, falando sobre responsabilidade, mérito e culpa, que são conceitos que também não são conceitos da análise do comportamento, apesar de Skinner debater sobre esses temas, né? Responsabilidade, mérito e culpa, e o Baum também falar desses temas, inclusive até o título de um dos capítulos do livro dele. Vou falar um pouquinho sobre felicidade, liberdade e sucesso, e falar um pouquinho da relação entre eles. Liberdade é mais um dos conceitos psicológicos que é muito complicado, que é um conceito de múltiplas definições, múltiplas interpretações, é um termo extremamente amplo, comparável inclusive ao termo amor, que é outro angu de caroço conceitual que a gente tem na ciência e na filosofia. Liberdade também é um tema, um conceito muito amplo, mas fica um pouco mais fácil de falar sobre ele, a despeito da relação dele com o livre-arbítrio ser bem mais complicada, e temos aí o conceito de sucesso. Então, a primeira coisa que eu quero trazer sobre liberdade é quebrar um pouco aquela noção, tanto quanto mítica, mitológica, de que existe uma liberdade, né? uma felicidade, como fosse uma vida feliz, né? Ou anos felizes. Isso é um tanto quanto mítico. Na realidade, se nós pararmos para pensar, olhando mais friamente, a gente não precisa ser nenhum filósofo para chegar a essa conclusão, qualquer pessoa com bom senso, vai perceber que nós temos momentos felizes. E não períodos longos felizes, ou mesmo uma vida feliz. Então, a felicidade tida como uma meta, ela, na realidade, diz respeito mais a termos momentos felizes. A partir do momento que a gente interpreta a felicidade como um conjunto de momentos felizes, ela se torna muito mais palpável do que esse conceito que já é abstrato, ficando muito mais abstrato, como essa felicidade, como essa espécie de ideal de que a nossa vida deveria... Boa tarde, José, bem-vindo. A felicidade como esse ideal que a gente deveria buscar e ser um sentido existencial em si. Na realidade, faz mais sentido, então, segundo a minha interpretação, encontrar momentos felizes. E aí vem outra confusão, da felicidade ser um estado, da felicidade ser um sentimento. E quando a gente pensa na felicidade como um sentimento, vai haver uma confusão com diversos outros conceitos bem complicados, como prazer, alegria, satisfação, do inglês joy. Então, são todos termos que descrevem sensações parecidas,
mas que não tem exatamente o mesmo uso. Então fica um grande mistério. E aí, uma coisa que fica... só para a gente parar para pensar numa metáfora, se você contrata um funcionário e você não fala para ele o que você espera dele, quais são as tarefas dele, quais são as metas que ele tem a cumprir, vai ficar muito difícil ele atingir as expectativas. Então, eu já trago aí a primeira grande reflexão. Se a gente tem uma definição muito vaga de felicidade, que cabe um monte de coisa dentro dela, que ela não diferencia uma coisa da outra, fica muito difícil a gente atingir essa tal felicidade. Justamente porque nós não temos uma clareza. E essa é uma das características marcantes da psicoterapia comportamental pragmática, de que a nossa meta com o nosso terapeutizando é que ele torne, em termos mais concretos, mais palpáveis, a relação dele com o ambiente. Então você vai receber muitos terapeutizandos que falam que eles querem ser mais felizes, eles querem melhorar a sua qualidade de vida. Mas quando você pede para eles definirem, para eles dizerem o que eles estão chamando de felicidade, a que eles estão se referindo quando eles falam ser felizes ou ter melhor qualidade de vida, eles têm muita dificuldade em expressar em palavras, porque é um conceito extremamente amplo, extremamente abstrato. Uma hora é um estado, uma hora é uma sensação, uma hora é uma emoção. E isso é muito pouco útil para que a gente consiga atingir isso. Então isso fere um dos princípios do pragmatismo, que é o conceito de utilidade. Então a meta, o primeiro ponto que a gente tem que entender de felicidade é que, ao invés de a gente tratar a felicidade como um estado ou como uma sensação, nós pensamos mais em momentos felizes. Então podemos dizer que uma pessoa que é feliz é uma pessoa que, se nós pararmos para analisarmos os momentos em que ela se sente feliz, ou que ela se sente bem, que ela se sente em paz, que ela está engajada em fazer aquilo que ela se propôs, é uma pessoa mais feliz do que uma pessoa que isso acontece muito raramente na vida dela. Uma pessoa que raramente passa por momentos em que ela se sente bem, momentos que ela sente prazer, momentos que ela se diverte, ou pelo menos ainda que ela não esteja se divertindo propriamente dito, mas um momento que ela esteja integrada com aquilo que ela está fazendo, que ela veja um sentido naquilo que ela está fazendo. E geralmente, quando a gente passa um dever de casa para o nosso terapeutizando, para ele parar para verificar a frequência com a qual essa pessoa se sente bem, sente prazer, se diverte, se sente feliz, se sente coerente com o que ela prega, coerente com suas metas, em comparação aos momentos que isso não está acontecendo, você vai ver que muitas pessoas vão ficar muito assustadas. Porque elas vão chegar a uma conclusão de que a vida delas, em muitos momentos, é muito raro que elas se percebam aproveitando a vida, que elas se percebam divertindo-se, entretendo-se, passando lazer. Então, a gente observa um grande acúmulo de exposição a atividades enfadonhas, atividades chatas, um grande período cumprindo obrigações, seja trabalhando, seja estudando, seja arrumando a casa, consertando alguma coisa aqui e ali, seja em momentos de mero passatempo. E isso é uma coisa absolutamente assustadora, que há uma grande confusão entre momentos prazerosos e momentos de espera. Isso até é uma live que a gente pode fazer mais para frente sobre comportamento adjuntivo, que vai ajudar a gente a entender essa história do passar o tempo. Então, vamos pegar um jogo de celular muito famoso, por exemplo, Candy Crush. Ele é um jogo que talvez algumas pessoas sintam verdadeiramente prazer em jogar aquele joguinho ali. Mas, na realidade, a maior parte das pessoas que fazem uma palavra cruzada, que joga o Candy Crush, ou até que assiste alguns seriados, ou assiste o tal do Big Brother, uma novela, aquilo ali conta muito como um passatempo. Ou seja, é um momento que a pessoa não está fazendo uma atividade enfadonha, trabalhosa, desgastante, mas também não é um momento que a gente poderia dizer que ela está sentindo prazer. É um momento ali quase que de neutralidade, como se ela estivesse esperando entre ter que ter uma nova obrigação, ou ter que se alimentar, ou ter que dormir, e coisas do gênero, tá? Então, obviamente, uma vida de passatempos é uma vida que dificilmente nós diríamos que está sendo uma vida
feliz com esse critério que eu passei para vocês, que é um critério da frequência relativa de momentos em que a gente está se engajando em atividades realmente prazerosas, atividades divertidas, de lazer, de satisfação, ou ainda que sejam obrigações, mas sejam coisas que a gente veja algum sentido naquilo que a gente está fazendo. Tá? Uma coisa que traz muita infelicidade, por exemplo, isso acontece muito com servidores públicos que conseguiram ser aprovados num concurso difícil, tem uma boa remuneração. Já vou responder sua pergunta, tá? Muito boa essa pergunta, José. Já leio e respondo aqui. Então, tem a ver muito com a parte do sucesso. Então, pessoas que passaram num concurso público de alta remuneração, um emprego estável com vários benefícios, mas que acabam tendo que fazer uma série de tarefas que não veem sentido, e isso, por mais que elas tenham uma estabilidade, por mais que elas tenham uma renda, isso vai acabar trazendo muita infelicidade, no sentido de que elas estão fazendo tarefas que para elas não fazem lá muito sentido, né? Algumas burocracias, ou algumas imposições, por exemplo. Tem pessoas que rendem muito bem num teletrabalho, mas, sei lá, mudou o gestor e esse gestor encasqueta que o trabalho tem que ser presencial e essa pessoa tem que gastar um tempo no trânsito, tem que ir lá comparecer e acaba rendendo menos, se sentindo infeliz, porque trabalhar daquela maneira ali não faz sentido para ela. E aí, já engajando, usando a pergunta do José Marcelo para falar do próximo tópico, ele está perguntando assim: professor, quando a felicidade está baseada em algo futuro, isso é suficiente para controlar o presente? E aí que nós temos uma grande questão em relação à felicidade, que acontece com a gigantesca maioria dos nossos terapeutizandos que procuram terapia por tratamento ambulatorial. São pessoas que buscam o futuro, né? Então é aquela velha metáfora, né, da pessoa que ela quer chegar no topo da montanha e isso, chegar ao topo, seria o suficiente para mantê-la assim, engajada na trilha até subir no topo dessa montanha, mas é uma pessoa que não aproveita o que ela está vendo no caminho, ela não aproveita a vista bonita da montanha, ela não aproveita um pássaro que ela está vendo, a cachoeira e coisas do gênero, porque ela está focada apenas em chegar lá no topo. E 90% das vezes esse topo ele é muito menos satisfatório do que na nossa idealização. Então a gente é treinado muito a viver em função do futuro. E é aí que vem o termo sucesso. Então, na nossa cultura, principalmente na nossa cultura individualista, em que presume-se que pessoas bem-sucedidas serão mais felizes. E aí a gente vive muito em prol de um futuro. E acontece muito isso. Você vai estudar na escola para que no futuro você tenha um bom emprego. E aí você vai terminar a faculdade, tentar arrumar esse emprego e se dedicar nesse trabalho, dedicar ao máximo, se engajar para no futuro você poder usar a grana que você está ganhando, não sei o que, bababá. E você vê que pessoas raramente aproveitam aquilo que elas conquistaram. Então é muito comum a gente receber pessoas do nosso consultório que, ao olhar dos outros, elas são muito bem-sucedidas, mas que se você conversar com elas, elas ainda estão esperando. Elas ainda estão esperando chegar o momento que elas vão curtir aquilo que elas conquistaram. Justamente porque o comportamento dela está sob o controle do que está no futuro. Mas esse futuro nunca chega. E aí, vindo mais uma metáfora de montanha, a pessoa chega no topo de uma montanha crente que isso seria suficiente para se sentir feliz. Mas quando ela chega no topo dessa montanha, ela, opa, tem outra maior lá na frente. E aí ela vai tentar subir na próxima montanha, e ela vai subindo de montanha em montanha. Enquanto ela tem montanhas para subir, isso ainda traz um sentido de propósito para essa pessoa. Mas vai chegar o momento que ela vai se dar conta que ela já subiu tantas montanhas, ela já não tem mais forças para encarar a próxima, e ainda ela não está feliz. Ou seja, nunca é suficiente. Então, eu parto da tese que a nossa cultura, ela conta uma série de mentiras para a gente. Uma delas é essa, que o sucesso estará no futuro. E o sucesso e a felicidade, a felicidade está no futuro.
e ela está vinculada ao nosso sucesso. Ser feliz é vencer. Ser feliz é conquistar. E na realidade, se nós pararmos para olhar a vida, as biografias de grandes vencedores, Michael Jackson, Michael Phelps, a Serena Williams, Venus Williams, você parar para olhar a vida de muitas pessoas muito bem, políticos também, muito importantes na história, se você olhar para essas pessoas, a biografia, você vai ver que elas foram infelizes em grande parte da vida dela, e quando elas conquistaram tudo aquilo que elas queriam, né, ou tudo aquilo que era projetado nelas, não necessariamente elas se tornaram felizes. E justamente porque elas estão nessa busca desse ideal de felicidade, que há uma correlação dele com o sucesso. Então, parte do pressuposto, a gente vai dizer que isso é uma regra, né? Em análise do comportamento, que pessoas bem-sucedidas, elas serão felizes. Não é essa correlação. Pessoas bem-sucedidas, elas podem se sentir orgulhosas, podem se sentir envaidecidas pelo seu sucesso. Elas podem chegar a conclusões de que elas são boas, que elas são capazes. Mas se elas olharem em termos do nosso primeiro critério aqui, de quantidade, de frequência relativa de momentos felizes, momentos de satisfação, momentos de prazer, você vai concluir que elas não são felizes ou que elas não são mais felizes do que pessoas que têm muito menos sucesso. E aí, eu gosto muito de ver, eu gosto muito dessa metáfora. Tá lá o cara que ele conseguiu trabalhar, conseguiu faturar uma grana, e aí ele conseguiu entrar numa boate badalada da cidade dele. E aí ele conseguiu aquela pulseirinha lá do camarote. Ele está naquele lugar e ele está conversando com pessoas que ele não gosta do papo delas, que ele não gosta da música que ele está tocando, ele não gosta de uma música tão alta, ele não gosta do jeito daquelas pessoas. Então ele está... Todo mundo que vê aquele cara de fora ali, lembrei do Rei do Camarote agora, não sei se você lembra dessa figura de alguns anos atrás. Então você olha para esse cara, quem olha de fora, acha que ele é muito feliz, porque ele está com roupas caras, ele está numa boate cara, ele está convivendo com pessoas supostamente bonitas, porque estão de acordo com os padrões estéticos, culturalmente impostos, e ele está ali conversando com pessoas supostamente bem-sucedidas, ele está tomando uma bebida cara, ele está num lugar aparentemente confortável. Só que esse cara pode estar profundamente entediado. Aí ele olha pela janelinha ali da boate dele e ele vê no boteco ao lado, tem lá uns caras tomando uma cerveja barata, jogando uma sinuquinha e trocando uma ideia numa mesa de plástico, e ele pensa que talvez ele estivesse se divertindo muito mais se estivesse ali, naquele lugar, tomando a cerveja dele barata, ao invés de tomar a cerveja importada caríssima. Não estou dizendo que pessoas não possam se divertir nessa boate que eu estou falando, com a pulseirinha, tomando os combos de energético, sei lá o que. Podem, certo? Mas isso não é necessariamente felicidade. Apesar de que, aos olhos externos, isso é sucesso. Um outro exemplo muito comum é a propaganda de margarina. Então, quando a gente olha, né, aquele casal relativamente jovem, bonitos de acordo com os padrões estéticos, nossa cultura que é racista pra caramba, geralmente eles são brancos, olha, vejam só, que bom que isso está mudando agora, né? Mas quando começou essa história de propaganda de margarina, se você visse, só tinha pessoas brancas, né? Extremamente racista, e aí esse debate está aí bem presente na atualidade. Quem sabe a gente faz uma live sobre isso, pegando a carona nessa história do Vinícius Júnior. Né? Então tinha um casal branco, hétero, né? E aí numa cozinha maravilhosa, e uma criancinha também, todo mundo de acordo com os padrões estéticos culturalmente impostos, comendo uma margarina, entra um cachorro lindo de raça, é óbvio que não ia ser um vira-lata caramelo, né? Afinal, se as pessoas são brancas, são magras, né, num bairro de classe média alta, não iam colocar um vira-lata caramelo, não é isso? Então, impondo esse padrão que é de sucesso e felicidade. Como se essas pessoas que vivessem essa realidade fossem mais felizes do que se estivessem num bairro mais pobre,
com um vira-lata caramelo, mais de um gato, um cachorro, um papagaio, que fossem, que tivessem outro padrão estético, que fossem pretos e coisas do gênero, né? E aí, ou seja, passa a impressão... Sim, Ceci, a gente vai providenciar uma boa, assim. Sem dúvida, a gente tem que falar sobre esse assunto. E tem pessoas muito competentes, até muito mais do que eu, para falar dessa questão. E aí, quando você olha lá a pessoa numa cadeira meio peba, numa cozinha com aqueles azulejos antigos, né, aquele café, ao invés de ser uma máquina de café expresso, um cafezinho coado mesmo e tal, comendo um cream cracker, né, e entrando lá o vira-lata caramelo, aquele gato lá todo tigrado, não sei o quê, podem estar se divertindo e sendo muito mais felizes do que aquela pessoa que está naquele padrão culturalmente imposto ali de sucesso e felicidade, que é o vendido na propaganda de margarina. E olha, vejam só, eu já atendi várias pessoas que faziam parte desses casais de propaganda de margarina. E muitos deles, com queixa de depressão, por exemplo, ou ansiedade, falavam, olha, minha vida é vazia, não vejo graça, todo mundo fala que eu tenho tudo para ser feliz, mas eu não me sinto assim. Eu estou 3 meses sem transar com meu marido, ou estou 3 meses sem transar com minha esposa, eu não vejo graça nas coisas que eu via, eu assisto uma sériezinha aqui ou outra, mas é mais para passar o tempo do que necessariamente um momento de satisfação, um momento de prazer. Eu me exercito, faço aquela atividade física que é mais eficaz e não a que mais me diverte, porque eu quero resultado rápido, porque eu quero continuar bonita e magra rápido, como se pessoas que são obesas, elas não pudessem ser felizes. Ora, vejam só. E teve uma vez que eu estava num hotel fazenda, eu estava com os amigos, e aí nisso tinha uma moça, ela era negra, preta, ela estava com um biquíni mínimo e ela era relativamente obesa. E ela estava dançando um funk toda feliz com o namorado dela. Estava toda se divertindo e dançando funk. E eu e meus amigos olhamos lá, e aí um amigo meu comentou, nossa, como é que não se enxerga, como é que tem coragem de usar um biquíni com uma barriga dessa, não sei o que, bababá. E eu fico pensando, será que essa minha amiga, ou mesmo nós ali, estávamos nos divertindo mais que aquela moça que estava dançando, rebolando, feliz da vida, o funk dela? Tudo bem, a gente estava ouvindo a música que a gente gostava, mas será que ele estava mesmo se divertindo? Tão integrado ao momento como aquela moça estava? E aí vem a questão, né? Ou seja, que eu quero relacionar com um conceito importante nessa história. Me soa que essa moça, ainda que não tenha o corpo de acordo com os padrões estéticos impostos de beleza, ela se sentia muito mais livre que nós. Nós talvez estivéssemos interessados em dançar o funk que ela estava dançando, né? Uma das moças que estava com a gente no grupo, ela estava de maiô. E toda vez que ela saía da piscina, ela já pedia para o marido dela pegar uma canga para ela e tal, porque ela não queria que vissem a celulite dela. Eu fico pensando em termos de liberdade. Que liberdade tinha essa moça? Que sem dúvida ainda era muito mais magra do que aquela que estava dançando funk. E que não estava nem aí, e estava dançando funk com o biquíni dela, nem aí porque os outros estavam pensando. Ela era muito mais livre que todos nós que estávamos ali. Então, aquela pessoa, por exemplo, que vive a propaganda de margarina, talvez ela não seja livre. E aí, liberdade, o que ela quer dizer em análise do comportamento? De alternativas de respostas. O indivíduo que ele tem várias alternativas de respostas disponíveis, ele é muito mais livre que aquele indivíduo que não tem alternativas de respostas. Então, vários fatores afetam as alternativas de respostas. Uma delas é a restrição física. De fato, um cara que está numa cadeia, por exemplo, ele vai ter muito menos alternativas de respostas do que um cara que está fora da cadeia. Né? Uma escola integral, por exemplo, ela
a pessoa que está dentro dela tem menos liberdade que uma pessoa que estuda num turno só. Ou aquela criança que os pais matriculam essa criança, além de ser na escola integral, mas matriculam no inglês, no karatê, no xadrez, no kumon, não sei o que, essa é uma criança que ela vai ter muito menos liberdade, por uma questão de restrição física. Outros fatores alteram a nossa liberdade, que é o controle aversivo. Então, pessoas que vivem em contextos de controle aversivo, ou seja, que muitos comportamentos são punidos, ou ela acaba se comportando mantido por reforçamento negativo, ela certamente será muito menos livre do que uma pessoa que vive num contexto que o comportamento dela é mantido mais por reforçamento positivo. Então, uma pessoa que está numa escola, por exemplo, muito rigorosa, que tem que usar o uniforme impecável, que tem que chegar na hora, tem que sair na hora, tem hora para tudo, não sei o que, é uma pessoa que tem menos liberdade, porque o comportamento dela está mais sob o controle de estímulos aversivos. Crianças criadas por pais muito rígidos, a mesma coisa, correto? Outra coisa que restringe a liberdade é o reforço positivo arbitrário. Então, uma pessoa, mesmo que a gente consequencie o comportamento dela com reforçamento positivo, se ela tira boa nota, parabéns. Se ela tem o caderno arrumado, limpinho, bonitinho, parabéns. Se ela penteia o cabelo direitinho, parabéns. E isso é contingente a diversos comportamentos dela. Isso também, olha, vejam só, podem restringir a liberdade. Por quê? A possibilidade de decepcionar o outro que está te apresentando um reforçador positivo arbitrário vai cercear a liberdade. Falando em termos cotidianos, você pode se comportar muito para agradar e evitar desagradar o outro que é tão generoso com os reforçadores com você. Você não quer perder a admiração de uma mãe, perder a admiração de um pai, perder a admiração de um professor. E isso certamente vai restringir a sua liberdade, porque certos comportamentos que você emitiria, você vai deixar de emitir. Porque ao emiti-los, você corre o risco de decepcionar o outro. Da mesma maneira, certos comportamentos que você não emitiria, você vai emitir. Porque se você não emiti-los, isso também, novamente, corre o risco de decepcionar o outro. E aí é interessante, tem um filme muito antigo, bem legal, que é A Noviça Rebelde, um musical. Olha, vejam só. Lembra que eu falo que o psicólogo tem que ter cultura? Volta a sentir nesse assunto. E eram crianças que elas eram criadas por um pai muito rígido, um viúvo, e criada por governantas que sempre eram muito rígidas, eram craques em emitir respostas de contra-controle. Por quê? Porque o comportamento delas era mantido por controle reversivo o tempo inteiro. Até que, enfim, uma noviça, que era uma noviça rebelde, ou seja, que ela dava muito trabalho lá no convento, justamente porque ela queria ser mais livre do que as imposições do convento permitiam, ela quase que como por uma punição, ela é enviada para ser governanta na casa desse viúvo. E aí, de fato, ela começa a ter outro tipo de interações com essas crianças, utilizando menos reforçamento arbitrário, utilizando menos controle aversivo. E essas crianças se sentem muito mais livres e passam a emitir muito menos respostas de contra-controle. Em outras palavras, essas pessoas, de acordo com a minha tese, elas se tornaram, não só minha, o Baum já falava isso, é claro, elas se tornaram muito mais livres. Porque elas não estavam mais se comportando em função de evitar desagradar ou tentar agradar o outro. Sim, o comportamento delas estava muito mais sob o controle das consequências naturais. E é essa a ideia. E essa é a meta do tratamento da PCP. A ideia é justamente enfraquecer esse tipo de controle cultural que cerceia a liberdade. A gente acabar com esses padrões de sucesso, a equivalência do padrão de sucesso e a noção de liberdade. José, podia, mas enfim, se você só aparecer com outro conceito, a gente poderia tentar substituí-lo. A gente pode trocar por alternativas de respostas. Mas eu não acho que ele tem o mesmo carisma. Entendeu? Geralmente, José, eu sou bem chato com conceitos. Eu me considero um behaviorista radical bem purista nesse sentido. E o que eu vejo, por exemplo, das terapias de terceira geração,
por mais que eu me considere purista, eu tenho que reconhecer que o fato delas conseguirem utilizar as linguagens, os termos de segundo nível, né, como coragem, amor, valores, fusão psicológica e tal, isso fez com que elas se popularizassem sobremaneira em relação às outras vertentes de terapia analítica comportamental. Então, definitivamente, eu acho o termo liberdade perigoso, eu acho que ele pode trazer ambiguidades, ele pode se confundir com o termo livre-arbítrio, que é justamente aquilo que o behaviorismo radical talvez seja um dos aspectos que Skinner mais seja enfático em lutar contra a noção de livre-arbítrio, né, que é o eu iniciador, mas isso aí é para outro debate, outra leitura. A gente pode até fazer uma live sobre intencionalidade, por exemplo. Mas ele tem um carisma que eu gosto de mantê-lo. Então, a ideia em PCP, então, utilizando uma linguagem mais purista, justamente é aumentar as alternativas de respostas e diminuir esse controle ostensivo cultural, seja por meio do controle aversivo, seja por meio de emissão de regras, seja por meio de utilização de reforçamento arbitrário, que, querendo ou não, é uma coisa, são práticas, são conceitos comportamentais muito presentes na atuação de todo e qualquer terapeuta analítico comportamental. Então, por isso que em PCP a gente minimiza o uso de intervenções que se baseiam nesse tipo de princípio comportamental. Justamente porque a ideia justamente é aumentar as alternativas de resposta. E aí, com permissão de usar a palavra, aumentar a liberdade do terapeutizando. Que na realidade, a ideia é estabelecer, enxergar muito mais uma relação entre felicidade e liberdade, do que a pessoa ela vai fazer aquilo que ela já faria, ao invés de fazer aquilo em função de um controle externo, principalmente cultural. Então, estabelecer muito mais uma relação entre liberdade e felicidade, quebrando a relação entre sucesso e felicidade, porque o sucesso, em geral, ele é estabelecido por critérios culturais que não respeitam o indivíduo. E aí, isso, na leitura filosófica que a PCP incorpora e defende, isso vai na contramão da felicidade em si. Frases do tipo, eu tenho sempre que melhorar, eu tenho sempre que evoluir, eu tenho sempre que ser o melhor, se for para fazer bem feito, se não for para fazer bem feito, nem faça. Primeiro e último, o primeiro e segundo, o segundo é o primeiro dos últimos. Essas frases todas são frases coercitivas, em que elas acabam cerceando a liberdade. Um cara que jogou uma partida de voleibol e perdeu essa partida, ele pode ter se divertido bastante. Um cara que jogou um campeonato, lógico, eu não estou falando de um atleta profissional, porque aí é outra história, mas um atleta que ele disputou um campeonato, chegou em segundo lugar, ele pode se divertir bastante ao longo do processo. Isso acontece, se a gente pegar o exemplo do Ronaldinho Fenômeno, por exemplo, né? Se vocês tiverem curiosidade para ver vídeos no YouTube do Ronaldinho Fenômeno, vocês vão ficar absolutamente chocados com o que esse cara fazia com a bola. Né? Aí é difícil você ver o Messi, o Cristiano Ronaldo, pessoas que tiveram muito mais sucesso do que ele, conseguirem fazer os malabarismos e as jogadas tão brilhantes como ele fazia. Mas ele foi um cara que não escolheu todo esse sucesso. É um cara que escolheu muito mais feliz. A gente critica muito esse cara. É óbvio que ele tem lá problemas, alguns comportamentos antissociais que tudo bem, né? Isso aí são questionáveis. Mas foi um cara, até o próprio Neymar, que poderia ter sido muito mais do que foi, ele escolheu ter uma vida mais divertida. Ele escolheu mais felicidade. Bem, eu não sei ao fundo a carreira do Cristiano Ronaldo, nem do Messi, nem do Ronaldinho, nem do Neymar. Mas, olhando pelo nosso critério, me parece que esses jogadores, ainda que tenham ficado aquém de tudo aquilo que poderiam ter alcançado, eles se divertiram mais e foram mais felizes. E aí, uma frase que me marca muito, é um termo que eu uso, que nós não podemos ser escravos das nossas potencialidades. Se a gente tem potencialidades, que bom, a gente pode tentar atingir nossas metas, mas que essas metas sejam nossas, e não critérios de sucesso impostos por outras pessoas, e impostos por uma sociedade,
impostos por uma cultura, certo? Gente, era isso aí que eu queria trazer para vocês. Aposto que mexi muito com a cabeça de quem assistiu aí e quem vai assistir depois, que é uma forma de pensar bem heterodoxa em relação ao que a gente está acostumado, certo? Mas fica aí, quem quiser ir colocando uma dúvida, um comentário, enquanto eu vou fazer os nossos recadinhos finais, fica à vontade, certo? Obrigado a você, José, obrigado pelas perguntas e pela participação. Então, só relembrando, oi Lara, como você está? Bom? Que bom que você gostou. Então, daqui a pouco ela vai virar um Reels. Um abraço para você também, Lara. Vai virar um Reels, vai ficar no Instagram da Pragmática Psicoterapia e Cursos. Semana que vem eu faço o upload dela para o nosso canal do YouTube, que agora chegou a 1000 inscritos. Se você não está inscrito ainda nele, se inscreva lá. Curta os vídeos, compartilhe, comente, dê uma força lá pra gente, certo? E quem não seguir a Pragmática Psicoterapia e Cursos também, passe a seguir a gente lá no nosso Instagram. Beleza? É isso aí, moçada. Foi um grande prazer estar com vocês essa tarde. Um grande abraço, até a próxima e que a força esteja com vocês.